Cláudia Miguel. Bom, primeiramente eu quero pedir licença para tirar a máscara. Eu estou aqui em cima sozinha, estou longe de vocês. É muito ruim a gente se expressar num momento como esse, de máscara. Então, eu peço licença, já que a gente está com uma distância bastante segura para fazê-lo. Quero dizer que, como a Vera já disse aqui, é uma alegria muito grande nós estarmos de volta a essa casa, sentindo, ainda que nessa distância segura, o calor dos corações de cada um. É muito bom estar aqui. Nós temos recebido mensagem de muitas pessoas, de muitos companheiros da casa, inclusive de companheiros que não são da casa. Hoje mesmo recebi por WhatsApp uma comunicação de uma pessoa que eu não conheço, que é de Minas Gerais, que está residindo em Aracruz e, por alguma razão, descobriu que o Tomé começa a fazer algumas atividades presenciais e veio me perguntar, porque disse que sente muita falta de estar na casa espírita, de ter um momento aqui dentro. Então, assim, nosso tema de hoje é alegria de viver. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria enorme estar aqui. Uma alegria enorme ter a oportunidade de fazer as reflexões dessa noite, como Vera tão bem disse também, de poder compartilhar algumas coisas com vocês e que essas reflexões possam nos fazer, talvez, tomar decisões diferentes, abrir as nossas mentes, fazer com que nós saiamos daqui com outras expectativas, com outras perspectivas. É sempre esse o nosso objetivo. E hoje, curiosamente, alegres por estarmos aqui, rogando a Jesus que amplie a nossa capacidade de compreensão, amplie a nossa capacidade de apreensão de tudo aquilo que vamos conversar aqui hoje, para que possamos ser mais alegres, ou pelo menos tentar sermos mais alegres a partir de hoje. Esse tema é um tema que parece muito propício para o momento atual da nossa vida, né? Nós vivemos aí desde março um processo de pandemia que tem nos retirado o convívio, nos retirado estarmos aqui trocando calor humano, como geralmente estamos. Mas não é sobre esse enfoque apenas, e nem principalmente, que eu quero tratar aqui hoje. Porque parece que no mundo de hoje é muito difícil falar em alegria de viver. Eu perguntaria a vocês, quando a gente pensa o mundo, que a gente pensa os acontecimentos que estão ao nosso derredor, a gente vislumbra motivos para ser alegres? É a primeira pergunta que nós devemos nos fazer. Será que o sentimento que temos é um sentimento de que vivemos um tempo de crise em todos os aspectos? E se vivemos um tempo de crise, será que é possível falar em felicidade e alegria em tempo de crise? Mas, se vivemos um tempo de crise, o que é a crise? Para muitos de nós, eu ousaria dizer para a maioria de nós, crise é sinônimo de tristeza. Porque a crise talvez nos retire a liberdade e a amplitude do agir. Vou dar um exemplo simples. Em tempos de crise, como talvez vivemos agora, temos menos possibilidades de consumir. E isso talvez nos cause uma certa tristeza. Mas essa tristeza de achar que a crise é motivo para isso, ela advém de uma visão estreita que nós temos da vida.
como a gente sempre gosta de dizer aqui, essa nossa visão que precisa ser ampliada é que faz com que esse sentimento de tristeza nasça em nós. Porque, na verdade, ao longo da história, se nós prestarmos bem atenção e estudarmos um pouquinho, nós vamos ver que todas as grandes reformas que ensejaram coisas muito positivas para nós, decorreram de um momento de crise. Então, toda crise antecede uma mudança. Hoje vivemos uma crise de uma pandemia. Muitos de nós, eu tenho certeza, que já fizeram uma grande reflexão sobre o que tudo isso mudou em nós, o que tudo isso mudou na nossa maneira de viver e de olhar o mundo, e como as coisas serão daqui por diante. Então, é isso. As crises servem para isso, né? Mas a verdade é que, independente de uma crise especial, nós vivemos um mundo hoje de muitas mudanças, de muitas transformações em todos os campos. Nós vivemos um mundo com transformações históricas, psicológicas, emocionais, que nos trazem uma série de reflexões, que nos conduzem, certamente, para pensar sobre a alegria. Porque, apesar de todas as mudanças que vivemos, e se nós remontarmos a história, veremos que, vamos pegar um ponto lá, desde o Império Romano até hoje, quantas coisas mudaram. Mas o ser humano ainda tem um grande desafio, a felicidade. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um aqui dentro se deseja ser feliz, dificilmente eu vou encontrar alguém que vai me responder que a felicidade não é uma pretensão. Porque é natural em nós que busquemos a felicidade. Então, todas essas transformações que nós passamos, repare que nós tivemos uma revolução industrial que aconteceu, que começou na Inglaterra, no século XVIII, que nos trouxe avanços tecnológicos de toda a ordem. Houve uma revolução em termos dos meios de transporte que diminuíram a distância, dos meios de comunicação, que também democratizaram o acesso à informação, nos ajudaram a nos aproximar. Mas nada disso. E olha que, se nós traçarmos um outro parâmetro histórico, de 1980 para cá, vivemos uma era da globalização exacerbada. Os meios de comunicação, as formas pelas quais podemos hoje nos comunicar, são inimagináveis há algum tempo. Mas, mesmo vivendo tudo isso, nós ainda vivemos conflitos existenciais. Conflitos existenciais que merecem uma investigação. Por quê? E reparem que Kardec, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 4, já nos falava disso. Já naquela época, Kardec nos falava disso. Kardec nos dizia que o homem, apesar de conquistar todos esses avanços que nos trazem facilidades no nosso dia a dia, o homem tem uma carência dentro de si. E por que o homem tem essa carência? Porque o homem sempre deseja, embora às vezes não tenha essa consciência, mas aí nós devemos lembrar que as leis de Deus estão na nossa consciência, não em outro lugar, não fora de nós, não em nenhum livro, elas estão dentro de nós, e é exatamente por termos a lei divina na nossa consciência, é que temos naturalmente o desejo de
termos mais fraternidade, termos mais solidariedade, termos instituições melhores, enfim, termos uma convivência de coletividade social melhor do que temos hoje. Ansiamos por coisas como essas. E é tudo isso que talvez responda aos nossos ditos conflitos existenciais. Hoje, nós temos um pensador chamado Bauman, e Bauman nos diz assim, que vivemos um período hoje de um individualismo exacerbado. Vivemos a busca do prazer fugaz e imediato. Vivemos o hiperconsumismo e também a cultura do descartável. E aí Bauman nos diz assim, olha, as relações não têm mais permanência e estabilidade. A cultura do descartável faz com que ele analise a nossa sociedade como uma sociedade líquida. Por quê? Porque as coisas mudam de um instante para o outro. Nada mais é sólido, nada mais é firme, nada mais é constante. E ele até nos exemplifica dizendo que, por vezes, um casamento termina na primeira briga do casal. Tamanha a nossa instabilidade. Tamanha a nossa condição de impermanência. Então, tudo isso faz com que nós precisemos refletir sobre uma série de coisas. E nós aqui temos à mão a doutrina espírita, que muito pode nos auxiliar nessa análise. A retórica do mundo hoje, e todos nós vivenciamos isso, inclusive, quando a gente prepara um estudo, a gente tem uma oportunidade enorme de refletir sobre nós mesmos. E hoje nós vivemos uma retórica mundial que diz assim, só tem lugar no mercado para as pessoas altamente qualificadas. E você pode me perguntar assim, mas isso é mentira? Isso é uma inverdade? Eu não sei se isso é uma inverdade, mas, sob o aspecto que nós queremos tratar aqui hoje, isso talvez nos torne incapazes de administrar a nossa vida e os nossos conflitos. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, quando você ouve essa massificação das pessoas dizerem, olha, e nós dizemos isso para os nossos filhos, olha, o mercado só absorve quem é o melhor. Portanto, se qualifique. E nessa qualificação, nós empreendemos todos os nossos esforços na busca de muitas coisas. Nós estudamos muito, nós trabalhamos muito, nós fazemos pós-graduação, nós fazemos mestrado, nós fazemos doutorado, nós fazemos pós-doutorado, mas ainda assim nós temos uma família que nós temos que dividir o tempo com essa família, nós temos filhos, nós temos que ir à academia, nós fazemos muitas coisas. E não podemos esquecer, além de tudo isso, hoje ainda alimentamos uma rede social diariamente, várias vezes por dia. O que eu quero dizer com isso? Que nos sobra pouco tempo para, talvez, nos dedicarmos àquilo que, de fato, tem importância na nossa vida. E é por isso que essa retórica ela é um pouco cruel, porque ela nos tira tempo, muitas vezes, dedicados a coisas como essa, nós não conseguimos nos dedicar, ter um tempo para filhos, para a família, de uma maneira geral. E aonde nós chegaremos com tudo isso? E é por isso que Kardec nos chamava a atenção que as conquistas tecnológicas são muito importantes. Nós viemos aqui, nós reencarnamos, muitos de nós, uma capacidade especial, intelectual,
de contribuir para o mundo com esses avanços. Isso não é ao acaso. Isso também é obra divina. Todos os avanços que alcançamos em todas as áreas, na medicina, na área industrial, em tudo, isso também é obra divina. Aquele que vem e que é capaz de, pelo seu intelecto, ensejar essas mudanças, ele veio destinado a isso. Portanto, essas mudanças são importantes. Elas facilitam muito a nossa vida. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos se há alguma coisa de errado no homem querer buscar o seu bem-estar. E os espíritos respondem, de jeito algum. É natural que o homem busque o seu bem-estar. O homem só é condenado quando, na busca desse bem-estar, ele extrapola e gasta todas as suas forças e, às vezes, faz isso às custas do sacrifício de outrem e usa tudo isso só para isso, que é o que nós acabamos de dizer. Esse anseio, às vezes, de qualificação nos faz exatamente isso. Direcionamos todas as nossas forças, todos os nossos ideais para um único ponto, nos qualificar, nos tornar intelectualmente diferenciados. E é lá na questão 719 do Livro dos Espíritos que nós vamos encontrar essa resposta. A resposta de que, quando isso exige de nós um sacrifício sobre-humano, quando isso tira de nós todas as forças para fazer qualquer outra coisa, aí sim essa atitude é condenável. Mas nós temos direito, sim, segundo a doutrina dos espíritos, de usufruir das coisas boas, materiais que o mundo nos oferece, dentro desses parâmetros. Então, nós precisamos ter cuidado, porque toda essa agitação desse mundo contemporâneo, desse mundo marcado por um imediatismo que está nos retirando muitas coisas, nós temos que ter muito cuidado de prestar atenção na nossa essência, no que, de fato, nos deixa alegres. Afinal, nosso tema é a alegria de viver. Aonde nós vamos encontrar a alegria de viver diante de tudo isso? Então, nós precisamos construir uma visão otimista da vida. E é nesse ponto que eu disse a vocês que a doutrina espírita muito nos auxilia. Traz muitos elementos para nós construirmos essa visão otimista. Sabe por quê? Porque a visão pessimista da vida, essa tristeza que às vezes nós carregamos, o mau humor que nós carregamos, o desânimo, a irritabilidade que nos advém dessa vida cheia de compromissos que eu acabei de falar, tudo isso é prejudicial, não só a nós mesmos que estamos carregando esse fardo, como também àqueles que nos cercam. Porque a tristeza, e a medicina já tem nos ajudado a ver isso, ela é uma causadora de doenças. A alegria, ao contrário, a alegria nos traz paz e equilíbrio. A alegria torna a nossa vida mais leve. A alegria faz com que, ao nosso derredor, as coisas fiquem mais leves. Porque não adianta, nós projetamos à nossa volta aquilo que tem dentro de nós. Então, precisamos buscar os motivos de sermos alegres. E o Espiritismo vem, então, mostrar para a gente que a felicidade é uma conquista pessoal. Somos nós que construímos a nossa felicidade e a nossa alegria. Eu não posso transferir para ninguém, para nenhuma outra pessoa, a minha felicidade. Ela é uma construção pessoal. Eu não posso depositar no meu esposo o que me faça feliz. Eu não posso depositar no meu irmão o que me faça feliz, no meu amigo o que me faça feliz. A felicidade é uma construção.
E quando nós entendemos os pilares da nossa doutrina, nós vamos entendendo aonde buscar os motivos para sermos felizes. E mais, nós temos que lembrar que talvez o nosso grande problema, porque nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, mais imperfeitos, assim, do que perto da perfeição. Sabemos disso. Sabemos que estamos aqui encarnados num planeta de expiações e provas. Sabemos que Jesus disse há 2000 anos que a felicidade não era deste mundo. Então, sabemos da nossa condição de espíritos imperfeitos. Mas isso não pode ser um empecilho para que busquemos a alegria de viver de que nos fala o Evangelho. Isso não pode ser motivo para que não encontremos o nosso equilíbrio psicológico que vai fazer com que olhemos para a vida, olhemos para aquilo que ela nos oferece e façamos as nossas melhores escolhas. Porque felicidade é uma escolha. Alegria é uma escolha. E o que nos falta é exatamente esse equilíbrio para fazer as escolhas. E temos que lembrar que toda vez que eu faço uma escolha, eu estou retirando de mim mesma a possibilidade de fazer uma outra escolha, de talvez ser uma outra pessoa, de fazer outras coisas. Por isso as nossas escolhas são tão importantes, tão relevantes. Então, que nós tenhamos sempre em mente que a felicidade, a busca da felicidade, que a gente sabe que é uma felicidade possível aqui na Terra, e disso também nos fala lá o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se é possível sermos felizes na Terra, e eles nos lembram isso que eu acabei de falar. Olha, vocês estão num planeta de expiações e provas. Vocês são espíritos imperfeitos, mas cabe a vocês fazer tudo o que puder para tornar a sua caminhada mais leve, menos dolorosa. Para isso estamos aqui. E não podemos nos esquecer disso. Veja que hoje vivemos um processo, e a espiritualidade já nos deixou isso bem claro, de transição planetária. Repare que muitos de nós pensam assim, o planeta vai se regenerar, o planeta vai se tornar melhor. O planeta regenerado, a gente sabe que é um planeta onde vai predominar o bem sobre o mal. Ainda tem o mal, mas haverá um predomínio do bem. Que bom! Vamos viver num planeta melhor. É verdade. A Terra passa por um processo de regeneração. Mas nós aqui não ficaremos se não fizermos essa transição em nós mesmos. O planeta se regenera e nós também precisamos nos regenerar acompanhando o planeta, porque aqui não ficaremos se nos tornarmos um problema para esse planeta onde predominará o bem. Então, é preciso ter em mente que nós precisamos caminhar na nossa senda evolutiva iluminativa, se aqui quisermos ficar. Então, gente, nós vemos que, de tudo isso que eu falei, nós temos desafios inúmeros a vencer. Dada a nossa imperfeição, nós temos muitas paixões, muitos sentimentos de que, às vezes, nos envergonhamos, e que nós precisamos vencer tudo isso. São os nossos desafios, né? Nós, com os esclarecimentos e os ensinamentos da doutrina espírita, sabemos que o fim não é o nada. Porque aquele que acredita que o fim de tudo é o nada, ele passa a viver a vida dele de uma forma extremamente materialista e
de uma forma extremamente individualista e egoísta. Porque ele pensa assim, olha, eu preciso viver tudo o que eu posso, a qualquer custo, porque a vida termina logo ali. Essa incerteza do futuro, ou não saber da vida futura, como nós sabemos pela doutrina espírita, como nós temos certeza da vida futura, nos conduz a uma vida extremamente individualista e egoísta. E aí fazemos nossas escolhas, que eu acabei de falar, todas equivocadas. Porque eu, de fato, acredito numa visão materialista de que no túmulo tudo termina. E aí o nosso caminhar para depois do túmulo será talvez árduo, porque não entendemos que a vida ela continua. A vida não para aqui. Nós todos já sabemos disso. Então, a alegria precisa ser inserida nesse contexto. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus nos mostra. Nós pegamos uma obra aqui, olha, Roteiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lá no capítulo 14, é intitulado assim, Evangelho e Alegria. O que ele nos diz aqui? E que também está na nossa leitura preparatória que a Vera fez, que eu muito vou utilizar aqui hoje. Ele nos diz que o Evangelho, muito embora uma leitura apressada do Evangelho possa nos fazer pensar que o Evangelho é um Evangelho de dor, o Evangelho é um Evangelho de tristeza, ele não é. Como leu a Vera aqui nessa leitura preparatória, que fala aqui no começo, ó, através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem contas, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Essa leitura nos parece conduzir a um evangelho de tristeza, mas não é. O evangelho de Jesus, Jesus veio nos falar de alegria. Jesus veio nos falar de felicidade. Jesus veio nos ensinar o caminho da felicidade. Boa nova, evangelho, boa nova, sabe o que quer dizer? Boa notícia. Como Jesus nos traria más notícias. Então, o evangelho, embora uma visão apressada possa nos conduzir a isso, o evangelho é cheio de alegrias. E é dessa forma que nós temos que ler o evangelho, né? Não como doloroso, mas como motivo de felicidade. E, para falar do evangelho como motivo de felicidade, eu queria trazer hoje aqui nada mais, nada menos do que o próprio evangelho de Jesus, né? Lá nos capítulos, na verdade, do 13 até o 16 do Evangelho de João. O que tem nesses capítulos? Tem os últimos momentos de Jesus. João narra para a gente a última ceia, as várias etapas da última ceia. Então, veja que nessa narrativa, quando eu digo para vocês da narrativa da última ceia, eu estou falando de um ambiente, de um contexto, talvez de muita tristeza. E no Evangelho de João nós vamos encontrar Jesus falando disso. Mas, curiosamente, Jesus escolhe este momento, um momento carregado de despedida, os discípulos estavam tristes, alguns até decepcionados. Mas Jesus, naquele momento que ele está ali, se a gente pegar essa narrativa, e eu sugiro que vocês façam isso em casa,
vocês vão ver que Jesus está usando aquele momento de muita intimidade com seus discípulos e falando, preparando esses discípulos, fortalecendo esses discípulos, porque Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Jesus não só sabia o que ia acontecer a ele, mas Jesus também sabia o que ia acontecer com os seus discípulos. Então, Jesus usa esse momento de despedida, né, esse momento de tristeza mesmo, para consolar os seus discípulos, para fortalecer, para que eles continuassem naquele caminho, para que nenhuma das tribulações desse caminho os entristecesse e os desanimasse, e nem tirassem deles a coragem. Mas, como eu disse, curiosamente, nesse mesmo contexto em que parece estranho Jesus falar de alegria, ele fala aos seus discípulos também de alegria. Quando a gente vai lá no versículo 20 do capítulo 16, a gente lê assim, ó. Na verdade, Jesus falando, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Repare que Jesus está falando uma coisa muito importante aqui. Jesus está falando de conversão de tristeza em alegria. O verbo que Jesus se utiliza, por si só, já nos traz uma série de reflexões. Por quê? O que é converter? Converter é transformar, é alterar, é mudar. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Olha, vocês estão tristes agora, mas toda essa tristeza transmutará em alegria. E os discípulos, eles se perdem um pouco, eles não entendem muito bem o que Jesus quis dizer. Mas, quando a gente lê isso, a gente vê que o que Jesus está falando? Está tentando ensinar aos seus discípulos e também a nós que a construção da alegria depende de cada um de nós. Depende daquelas escolhas de que eu falei. Depende da consciência que eu tenho diante de uma tristeza. Então, a gente começa a perceber que Jesus quer nos ensinar uma alegria que passa pela possibilidade de nós transformarmos, convertermos dores e sofrimentos em alegrias. O que parece muito difícil, né? Porque se a gente pegar, conversar com qualquer pessoa que esteja com uma razão qualquer para se sentir triste, ela talvez ache impossível fazer essa transmutação. Olhar para aquela dor, olhar para aquela dificuldade como motivo de sentir alegria. Mas isso decorre daquilo que eu também falei para vocês, da nossa visão estreita, da nossa falta de consciência do que de fato somos. Isso decorre do esquecimento que temos da vida futura. Então, esse evangelho, essa fala de Jesus, nos remete à análise de que nós devemos construir, diante de todas as vicissitudes, motivos para ter alegria. E no evangelho fala algumas vezes, e os senhores também já devem ter ouvido falar dessa expressão: a minha alegria está no Senhor. Será que diante de todos os desafios da vida, nós lembramos disso? Nós lembramos de que nós precisamos ser alegres, mesmo diante de todas essas circunstâncias?
Será que nós percebemos que Jesus nos fala não de uma alegria como nós comumente entendemos a alegria? Jesus nos fala de uma alegria diferenciada, de uma alegria profunda, de uma alegria que nasce dentro de nós e que não pode ser retirada de nós. Tanto que no versículo seguinte, no 22, Jesus fala assim, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. É dessa alegria profunda que vem de dentro de nós, que vem da capacidade que nós exercitamos de fazer essa conversão de tristeza em alegria. É dessa alegria que Jesus nos fala. É dessa alegria perene, porque nós, como eu estava dizendo, comumente associamos a alegria aos fatos do mundo, aos acontecimentos. Vou dar um exemplo. Ficamos alegres porque compramos uma nova casa. Ficamos alegres porque ganhamos um presente. Enfim, ficamos alegres com fatos transitórios e passageiros. Por isso que, muitas vezes, a nossa alegria dura muito pouco. Porque a nossa alegria está sempre atrelada às coisas transitórias, às impermanências do mundo. Agora estamos felizes, mas saímos ali fora e tropeçamos e machucamos o nosso pé e já ficamos tristes. É assim que vivemos dia a dia. E é por isso que esse mundo contemporâneo está marcado pela doença do século chamada depressão. A OMS fez um levantamento e afirmou que, mais cedo ou mais tarde, 1,4 bilhão de pessoas estarão atingidas pela depressão. É 20% da nossa população, aproximadamente. Porque estamos atrelando a nossa vida às coisas passageiras. Estamos atrelando a nossa felicidade, a alegria de viver, a tudo aquilo que é efêmero. E Jesus, nesse momento, ensina aos seus discípulos e deixa para nós o ensinamento que a nossa alegria deve estar no Senhor. A nossa alegria deve estar dentro de nós. E nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma dificuldade, seja de que natureza for, deve tirar de nós essa alegria que vem de dentro, que vem de estarmos aqui, de termos a consciência, também como foi dito aqui nessa leitura preparatória, e que eu me utilizo mais de uma vez, de que todas as dificuldades por que passamos, elas constituem verdadeiro adubo divino nas nossas vidas. Adubo divino que Deus coloca para que esse solo, muitas vezes infértil, em que nós nos transformamos, possa florescer algo de bom. E é com essa visão, é com essa perspectiva que eu, mais uma vez, chamo a atenção para o Evangelho de João, quando Jesus nos convoca a transformar, a converter toda tristeza em alegria. Veja que aqui, Emmanuel, mais uma vez, nos diz aqui, nos fala da alegria cristã. Esse foi o título da mensagem preparatória. E ele diz assim: eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais.
Ou seja, a nossa alegria não pode advir do que ele chama aqui de prazeres da inconsciência. O que são prazeres da inconsciência? São esses prazeres de que falamos, são os prazeres do mundo, das sensações, aonde depositamos toda a nossa alegria, aonde depositamos toda a nossa felicidade. Por que ele chama de prazeres da inconsciência? Porque só são prazeres porque nós não estamos conscientes de tudo isso que acabamos de dizer. Nós não estamos conscientes de que somos espíritos imortais. Nós não estamos conscientes de que todos os nossos percalços são para nos ajudar. Todas as nossas dificuldades decorrem da misericórdia divina que diz assim: eu preciso transformar este solo pouco fértil em algo que possa florescer muitas coisas. Então, tudo isso decorre da misericórdia divina, todas as nossas dificuldades. E eu quero ir mais uma vez no Evangelho, porque já está terminando o meu tempo, passa muito depressa, né? Eu quero ir mais uma vez no Evangelho para apontar aos senhores mais uma curiosidade do Evangelho. E eu vou pular lá para as cartas de Paulo. E nas cartas de Paulo aos Filipenses, dita pelos estudiosos, chamada pelos estudiosos de carta da alegria, mais uma vez, uma situação que nos parece um paradoxo. E eu vou dizer por quê. Porque quando Paulo escreveu aos Filipenses, os filipenses eram uma comunidade por quem Paulo guardava um especial afeto. Foi a única comunidade da qual Paulo aceitou ajuda na sua caminhada, que nós sabemos um pouco. Então, era uma comunidade muito especial, e Paulo faz uma carta que é conhecida hoje como Carta da Alegria. E, mais uma vez, Paulo fala de alegria num contexto absolutamente inesperado. Porque quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma e prestes a ser condenado à decapitação. Como nós podemos, como seres humanos, imaginar que alguém nessas condições pode escrever uma carta? É lógico que na carta de Paulo, se vocês procurarem para ler, não é pequena, não é grande, é pequena. Vocês vão encontrar inúmeros assuntos. Inclusive, há aqueles que dizem assim: Paulo estava confuso. Mas como não estar confuso? Ele tratou de muitos temas. E como não estar confuso numa prisão onde Paulo estava, por assim dizer, numa solitária? Porque Paulo havia sido preso uma outra vez, mas numa prisão mais privilegiada, onde Paulo tinha contato com os amigos, com inúmeras pessoas. Em Roma, não. Em Roma, Paulo ficou isolado, né? E a gente sabe, hoje, por exemplo, que nas prisões, embora exista as solitárias, um preso não pode ficar por muito tempo numa cela como essa. Por que não pode? Porque certamente vai perder a sanidade mental. Então, eu estou justificando isso para dizer que, para aqueles que acham que Paulo tratou de muitos assuntos diferenciados na carta, isso não é nenhum demérito para Paulo, nas condições que ele estava. Mas o que nós queremos tratar aqui é por que Paulo, aonde foi que Paulo encontrou uma fonte de contentamento para falar nessa carta aos Filipenses de alegria, a ponto da carta ser conhecida como Carta da Alegria. Porque nessa carta a palavra alegria é citada mais de 10 vezes. Então, ela foi conhecida como a Carta da Alegria. E
Como eu disse aos senhores, Paulo estava num momento de muita tristeza, né? Assim, tristeza pelo contexto, mas Paulo não se sentia triste. E por que Paulo não se sentia triste? Paulo não se sentia triste, e vou ler aqui para os senhores, no capítulo 1 dessa carta, no versículo 12 a 14. E quero, as palavras de Paulo, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. As coisas que ele dizia que estava acontecendo, dentre elas era a prisão dele. Ele estava preso escrevendo isso. E ele continua: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, a minha prisão por amar, seguir e divulgar o Cristo, os ensinamentos do Cristo, ele diz, foram divulgados por todos. Eu estou preso, mas a minha prisão e o motivo da minha prisão está sendo divulgado, inclusive, pela guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. E ele continua. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, o que Paulo está nos falando aqui? Que, apesar dele estar preso, apesar dele estar há alguns dias da decapitação, Paulo sentia uma alegria enorme de estar ali. Porque, estando preso, e apenas por estar preso naquele momento, Paulo conseguiu ainda mais disseminar o Evangelho de Jesus. A história nos conta que Paulo conseguiu evangelizar outros presos, evangelizar guardas. Paulo fazia suas cartas fortalecendo os seus irmãos que estavam do lado de fora. Então, Paulo encontrou, nesta situação de prisão, motivos para servir ainda mais ao Evangelho do Cristo. Motivos para ser útil ainda mais ao Evangelho do Cristo. Paulo poderia ter se trancafiado, Paulo poderia ter se abatido, desanimado. Mas Paulo não fez isso. Consciente da sua condição e da missão que assumiu quando teve seu primeiro encontro com Jesus, Paulo se manteve firme e se sentiu feliz, porque ainda ali, na prisão, ele continuava a fazer o seu papel. A prisão de Paulo fortaleceu outros cristãos que, em razão dessa prisão, como ele diz aqui, falavam do Cristo com mais coragem, com mais confiança. Então, vejam que, mais uma vez, nós temos no Evangelho situações de aparente tristeza aos nossos olhos, em que aquele que a vive nos fala de alegria de estar ali, de estar vivenciando tudo isso. Então, isso nos revela, isso nos ensina hoje que nós precisamos olhar para esse sentimento chamado alegria de viver com outros olhos, de outra forma. Emmanuel comenta ainda no livro, eu não tenho o livro aqui, Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 85, Emmanuel faz comentários a uma frase de Paulo que também está na carta aos Filipenses. A frase é:
Já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que Paulo dizia? Eu não sinto tristeza, porque eu aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Essa frase de Paulo consubstancia tudo isso que nós falamos aqui, porque nos mostra que a alegria de que Jesus nos falou, ela está completamente dissociada das coisas do mundo. Ela está completamente dissociada do supérfluo que o mundo nos oferece. A alegria pode ser encontrada na simplicidade da vida. Talvez na simplicidade daquele que, como nos ensina lá os Espíritos, e se eu não estiver enganada, essa é uma frase de Santo Agostinho, na riqueza daquele que descobre que tem poucas necessidades. Porque lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar exatamente isso. Rico é aquele, não é aquele que tem um amontoado de riquezas materiais, mas aquele que tem menos necessidades. Lembra quando eu falei no começo dessa vida agitada, dessa vida que exige de nós tantos compromissos e que talvez retire de nós justamente esse momento de olharmos para dentro de nós e buscarmos aquilo que de fato necessitamos, de compreender que nós não temos inúmeras necessidades que acreditamos ter. E eu quero exemplificar aqui, em sinônimo dessa alegria de viver dentro da simplicidade, o próprio Chico Xavier. Destituído de todos os recursos materiais, destituído de beleza, destituído de saúde, Chico encontrou no servir ao próximo a sua alegria. No partilhar, no consolar, ele encontrou a sua alegria. Temos inúmeros outros exemplos, né, que poderiam nos ocorrer, mas falamos agora de Chico Xavier, que é o maior exemplo, talvez, para nós, de vida simples e de uma vida dedicada, porque também Paulo, quando fala de alegria aos filipenses, nos mostra que quando você para de olhar para você mesmo e começa a se doar, você encontra uma alegria que talvez ninguém consiga entender. E mais, para terminar, essa frase de Paulo, quando ele diz, aprendi a contentar-me com o que tenho, nos traz duas reflexões importantes. Ao que estamos dando valor? Ao que temos ou ao que detemos? E qual é a diferença? O que temos é aquilo que constitui o que nós somos. Aquilo que nós adquirimos, e a partir do momento que adquirimos, ninguém tira de nós. Os nossos conhecimentos, as nossas virtudes, os nossos valores, a nossa ética, a nossa capacidade de ser útil, de fazer o bem. Tudo isso é o que temos. E talvez por isso Paulo dizia, aprendi a contentar-me com o que tenho. E aquilo que detemos e que acreditamos muitas vezes que é o mais importante na nossa vida, né? A casa que temos, a roupa que vestimos, o carro que andamos, os amigos que angariamos, os cargos que exercemos, os privilégios que possuímos, as nossas fortunas. Tudo isso nós apenas detemos. Porque sabemos que, e talvez este é o grande temor da morte que muitos sentimos, talvez até inconscientemente, tudo isso ficará. Nada disso irá conosco. O nosso desencarne faz com que deixemos até o corpo que tanto apreciamos. Então, tudo isso nós apenas detemos. Usamos aqui por empréstimo. Mas aquilo que somos,
todas as nossas virtudes que angariamos, os nossos valores, a nossa ética, a nossa disciplina, a nossa capacidade de ajudar o outro, a nossa capacidade de nos doarmos, tudo isso segue conosco porque é nosso. Aonde nós estivermos. E talvez essa seja a fonte segura e legítima de que Paulo falava e de que tanto alegrava Paulo, apesar de preso e próximo a ser decapitado. Paulo estava na prisão, mas com tudo aquilo que ele já tinha, com toda a bagagem espiritual que ele angariou durante toda a sua jornada. Então, Paulo, apesar de tudo, se sentia feliz. Então, é com essa felicidade, é com essa alegria que eu termino aqui as minhas reflexões e desejando que vocês possam, de fato, aproveitar um pouquinho disso para refletir se temos ou não motivos para termos alegria de viver e para termos alegria no Senhor. Boa noite, muito obrigada pela paciência e por vocês estarem aqui.